Em que se fundamenta tudo isso que nós tratamos aqui com você? A meu ver, isso se fundamenta em algo muito básico, muito simples, na real necessidade de mudança. Há em todos nós essa necessidade de se experimentar uma vida diferente da que nós conhecemos. E é isso que nós tratamos aqui com você. Isso se torna possível quando você aprende a ter um olhar para a vida livre de todo esse peso que representa o modelo do pensamento dentro de cada um de nós. Então vamos tocar aqui com você em como isso se processa. Primeiro vamos ver uma coisa: que peso é esse? Qual é a forma que temos que nos coloca tão oneroso, tão pesado nessa relação com a vida como ela acontece? Essa forma é a forma desse pensamento condicionado, nesta mente condicionada. Nós precisamos descobrir a verdade de uma mente livre de todo esse peso de formação que nós recebemos. Nós recebemos, dentro desse contexto de humanidade, uma mente condicionada. É assim que a nossa mente tem funcionado. Nós estamos lidando com as experiências com base no passado. A vida é algo agora aqui, nesse instante. Mas a nossa forma de aproximação da vida tem por princípio o padrão do passado. Aqui estamos vendo com você o que significa uma vida livre, o que representa uma vida livre do passado. Naturalmente, uma vida livre desse experimentador, desse elemento que vem do passado. Nós temos aqui que descobrir algumas coisas sobre como aprender sobre nós mesmos. O que é ter uma aproximação desse aprender sobre o autoconhecimento? Essa é uma playlist aqui no canal. O nosso modo de olhar para a experiência, em geral, seja ela qual for, observe, na vida, nesse instante, nós sempre estamos diante de uma experiência. Na verdade, estamos diante de um momento para o experimentar. Mas estamos transformando esse momento num momento para a experiência. E é um momento para a experiência porque estamos sempre trazendo do passado um elemento que, ao contactar o momento presente, a forma como ele contacta esse instante é sempre, invariavelmente, a partir de avaliações, de crenças, de opiniões, de ideias e conclusões. Então, nós estamos vivendo numa mente condicionada. Nós vivemos dentro de um condicionamento mental, dentro de um condicionamento psicológico. E é exatamente esse condicionamento mental que nos faz ver a vida a partir de um experimentador. Como se processa tudo isso conosco? Quando nós passamos por experiências, nós avaliamos essas experiências tendo por princípio esse padrão de formação de condicionamento.
Então, o que estamos fazendo o tempo todo? Nós estamos dando continuidade a um elemento presente, e ele está presente em cada um de nós como sendo real, como sendo verdadeiro, como permanecendo como parte da vida como ela acontece. E, no entanto, estamos diante de uma ilusão, de algo inteiramente falso. Eu me refiro à presença desse sentimento, pensamento, eu, presente no momento em que algo acontece. Esse elemento é o experimentador. É esse que, por força do hábito, já vem há anos vivendo dentro desta condição. Nós estamos constantemente repetindo nossos padrões de comportamento, de sentimento, de emoções, de percepções, de sentimentos, e tudo isso ocorre em razão desse padrão do experimentador presente. E quem é esse experimentador? É uma entidade ilusória, vivendo dentro de um contexto de sonho de existência, de sonho de mundo. Assim, a nossa avaliação do momento presente é a avaliação que nasce de uma visão que vem do passado, em razão desse condicionamento mental e da presença desse experimentador. A vida, ela é um acontecimento nesse instante. Tudo nesse instante é passivo de um experimentar. Mas estamos transformando esse momento do experimentar no momento para alguém. E esse alguém, ele está experimentando o momento. Então, notem o que temos feito das nossas vidas. Ao nos depararmos com situações, estamos nos deparando com novos momentos. Mas esses novos momentos não são novos para nós, porque nós os avaliamos, os classificamos, os nomeamos, nós os aceitamos ou rejeitamos com base nesse critério, que é o critério da presença de alguém que é o experimentador. É por isso que nós precisamos descobrir a verdade sobre nós mesmos. Então nós temos que aprender sobre nós. Aprender como estamos funcionando dentro desse contexto da vida. Porque essa forma de funcionamento é a forma da separação. É a forma da divisão entre eu e o momento presente, entre eu e o outro, entre eu e a vida. Esse eu se vê pensando, ele se vê sentindo, ele se vê emocionado, ele se vê vendo as coisas. Nós estamos diante de uma perspectiva organizada pelo pensamento em nós, que é inteiramente falso. Porque isso que acabamos de colocar aqui não é verdade. Esse sentimento de ser alguém presente, sendo o experimentador de tudo isso, isso consiste em um conjunto de crenças a respeito de quem nós somos. Tudo porque não há uma compreensão da verdade sobre nós mesmos. Nós não sabemos aprender.
Aqui estamos insistindo com você nessa necessidade desse aprender sobre como aprender sobre o autoconhecimento, sobre como aprender sobre nós mesmos. Agora, é importante que digamos aqui uma coisa para você. A grande maioria das pessoas à sua volta, elas não têm o menor interesse nesse tipo de assunto que estamos abordando aqui com você. Repare, esses vídeos aqui, na verdade, esse canal e o outro canal onde abordamos isso, na verdade, temos 3 canais onde estamos abordando esse assunto com você. Você tem acesso a esses canais, aqui na descrição do vídeo nós temos esses links. A grande maioria das pessoas não tem qualquer interesse nesta real necessidade da mudança, para uma vida realmente livre, feliz, em paz, em amor, em liberdade. E por que o interesse não é real? Por que esse interesse não acontece de forma verdadeira para as pessoas? Isso ocorre porque, em geral, o ser humano ele não está em busca da verdade quando busca o sucesso, a fama, a aceitação pública, quando busca o poder, quando busca esta tão sonhada felicidade. Isso porque a busca do ser humano são projeções que ele idealiza como sendo real para ele mesmo. E nós seguimos o mesmo modelo, o mesmo padrão de cultura social, de cultura humana. Assim, a nossa sociedade, ela tem uma estrutura, e essa estrutura é uma estrutura voltada para exterioridades, para realizações externas, para realizações mundanas. Então, esse assunto, ele não é realmente de grande interesse. É um assunto que interessa a pouquíssimos. Há somente aqueles que já perceberam que não existe lá fora, nessa forma de vida humana, mundana, a resposta para a felicidade. Assim, o ser humano ele não está em busca da felicidade. É paradoxal. Tudo que o ser humano está buscando, na verdade, é a felicidade. E, no entanto, tudo que ele está buscando não é a felicidade. É o prazer, é o conforto, é a satisfação, é o preenchimento, é a autoglorificação do ego, é a autoglorificação do eu. Então nós estamos em busca da felicidade. Mas também nós não estamos em busca da felicidade. E por que ocorre isso? Porque a nossa busca da felicidade é a busca idealizada pelo pensamento. E a forma como o pensamento se processa em nós carrega sempre os valores deste condicionamento mental, deste condicionamento psicológico, que é o condicionamento comum. Assim, há milênios o ser humano não tem ciência do que está buscando. Embora de uma forma interna, desconhecida dentro dele mesmo.
há um anelo, um anseio para algo além dele próprio, que é a realidade divina. Aqui nós estamos juntos vendo isso. Como ter esse aprender sobre quem nós somos? Para a visão da verdade daquilo que está além do eu, além do ego. Além desse formato ou padrão comum de vida, que é a existência desse sentido de separação. Aqui nós temos um elemento fundamental dentro dessa aproximação, desse aprender. É descobrir o que é olhar. Não sabemos olhar. Como não sabemos escutar. Como não sabemos perceber. Como não sabemos sentir. Não sabemos o que é ter um contato com o momento. O nosso contato com o momento é a partir de uma cortina de interpretações, de avaliações, de aceitações e rejeições daquilo que está aqui nesse instante se mostrando. Fazemos isso, como foi colocado, porque estamos nos aproximando a partir desse experimentador, que é esta pessoa, que é este eu, que é você como você sente ser, pensa ser, projeta ser, acredita ser. Contato com esse momento é um contato que requer a presença desse olhar, desse escutar, desse sentir, desse perceber. Não sabemos o que é isso, porque se trata de uma nova forma de aproximação do momento presente. Sem colocarmos dentro desse momento presente esse elemento que vem do passado. Assim, esse experimentador que experimenta a vida é o elemento em você que está sempre registrando a experiência e levando adiante. Então, nós temos várias coisas aqui para investigar. É por isso que nós temos uma playlist aqui no canal. Temos, por exemplo, esta situação desta noção de continuidade da pessoa. Essa continuidade da pessoa é a continuidade presente em razão da presença do tempo. É um tempo que o experimentador constrói. E é uma construção organizada pelo pensamento, idealizada pelo pensamento. Assim nós temos o tempo onde ocorre todo esse processo de continuidade. E, no entanto, é um tempo que não existe do ponto de vista da realidade, da vida, da existência. Porque é um tempo que o pensamento tem formulado, tem imaginado. Então aqui estamos com você investigando isso. O que é, por exemplo, esse tempo? Aqui nessa fala, apenas uma pincelada nisso, nesse momento. Apenas um toque nisso. Esse tempo é a noção que você tem de futuro para si mesmo, e de passado para si mesmo, e de presente para si mesmo. Presente, futuro e passado. O presente que você está vivendo, o passado que você viveu,
e o futuro que você irá viver. Esse é o tempo que o pensamento tem produzido, tem imaginado. Aqui nesses encontros, nós estamos descobrindo como eliminar esse tempo, que é o tempo psicológico. Uma vez que esse tempo é uma criação do próprio pensamento. E uma vez que o pensamento não é outra coisa a não ser a presença da memória em você. Porque o pensamento é a memória. O pensamento é a lembrança. Você não tem um único pensamento que não seja lembrança, que não seja memória. Mesmo o pensamento do futuro é a imaginação. E essa imaginação tem como princípio o elemento da memória. Então, essa noção de futuro se assenta no passado, que também é memória. Podemos eliminar de nossas vidas essa noção de tempo para o acolhimento da vida nesse momento. Porque é nesse momento que a vida está acontecendo. Observe com clareza isso aqui. A vida não é algo que aconteceu. O que aconteceu é a lembrança, é a memória, é a recordação. É só o que você pode ter do que aconteceu. Isso não é a vida. Isso é o pensamento. Isso é a memória. Porque a vida é o que acontece. A vida não é o que acontecerá. A vida é o que acontece aqui. O que acontecerá é uma ideia, é um pensamento. Você pode ter uma ideia do que acontecerá, como você pode ter uma ideia do que aconteceu, mas você não tem a vida na ideia. Na ideia você tem só um pensamento. Assim estamos com você, descortinando isso aqui, descobrindo a beleza desse encontro com a vida, como ela acontece. Sem as distorções dessas avaliações do pensamento. Ou seja, sem a ideia sobre isso, o conceito sobre isso, a imaginação sobre isso. É por isso que estamos aqui com você, investigando essas questões, aprofundando com você essas questões. Uma compreensão real sobre isso. É o que implica a presença de uma nova visão, como foi colocado agora há pouco. É a visão desse novo olhar, desse novo escutar, desse novo sentir, desse novo perceber. Então nós precisamos de algo aqui, algo que ocorre em razão desse aprender sobre nós mesmos, que é o despertar dessa inteligência espiritual. Essa é uma outra playlist aqui no canal. Como ter uma aproximação da vida nessa inteligência divina, nessa inteligência de Deus. Assim, quando nós temos o fim para esse tempo, que é o tempo psicológico, que é o tempo que o pensamento idealiza, sustenta, nós temos a eliminação desse elemento presente, que se mostra vez após vez após vez, que é o experimentador. Esse experimentador é esse que, nesse contato com o momento presente, transforma tudo em uma nova experiência.
para ele mesmo, mantendo assim essa continuidade desse condicionamento mental. O seu modo de viver o momento presente é a partir do passado. Não sabemos, vou repetir, olhar para esse momento sem o passado. Escutar esse momento sem o passado. Sentir esse momento sem o passado. Em nossas relações, e a vida consiste de relações acontecendo. Em nossas relações, o elemento do passado, que é esse condicionamento da mente, está sempre presente. Esse condicionamento da mente está dando estrutura para esse experimentador. É ele que não sabe olhar, escutar, sentir, perceber. Porque esse experimentador, ele não consegue compreender a beleza desse encontro com o momento presente. Porque tudo ele vê a partir de suas experiências passadas. Esse momento aqui é um momento para o experimentar, não para o experimentador. É um momento para observar, mas não para o observador. Quando você olha para uma flor, o seu modo de olhar automaticamente acompanha esse sentimento, pensamento. Mas que flor bonita! Isso é uma rosa? Ou isso é uma margarida? Ou essa é uma orquídea linda? Então, o nosso modo de olhar é através de um nome, de uma classificação, de uma nomeação, desse gostar ou não gostar. Assim, todo o nosso contato com o momento presente é a partir do experimentador. É a partir desse elemento que vem do passado. Nós somos psicologicamente, em razão desse condicionamento, criaturas aquisitivas. Nós não nos permitimos simplesmente ser a pura observação quando o olhar acontece. Nós não nos permitimos escutar, ser só o escutar quando a vida acontece, quando o momento surge, quando o som acontece. Isso porque, psicologicamente, nós somos criaturas aquisitivas, possessivas, controladoras. O ego carrega essa necessidade, esse elemento centralizador das experiências, que é o experimentador. Ele é o centralizador desse momento. Você se vê no tempo e no espaço, em um tempo que o pensamento constrói, que é esse presente momento, indo para um futuro que o próprio pensamento idealiza dentro de você, vindo do passado, que o próprio pensamento traz dentro de você. Então nós nos vemos no eu, no ego, como pessoas. E pessoas são centralizadoras. O nosso sentimento de experimentador é de estar sempre experimentando, aglutinando, adquirindo, possuindo.
procurando resolver, obter, controlar. Então, o nosso contato com o momento presente não é um contato com a vida como ela acontece. É como a vida que eu desejo, que eu gostaria que fosse, que eu prefiro que seja. Esse eu é o elemento presente. Aqui com você, nós estamos trabalhando isso, o fim desse elemento, que é o experimentador, que é o eu, que é aquisitivo, possessivo, controlador. E por que esse assunto é um assunto fundamental para as nossas vidas? Embora muito poucos sentem essa verdade daquilo que estamos aqui colocando. Porque isso representa o fim desta confusão, desta pessoa, que é o ego, que é o eu, que é esse sentido do experimentador presente na vida, se vendo como o elemento central da experiência. Nós estamos abordando esse assunto aqui com você. Nos finais de semana, nós temos encontros para trabalhar isso aqui com você, onde sábado e domingo estamos juntos, aprofundando isso. Então, eu quero aqui deixar um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. São encontros online, sábado e domingo. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir faz algum sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Em geral, nós não estamos de verdade em busca da felicidade. Nós estamos em busca de ajustamento a uma condição de vida razoável, ajustados, adequados àquela situação.